Graça e paz, povo de Deus, estamos em mais uma EBD Online falando sobre a Reforma Protestante e hoje falaremos sobre um crítico radical da Igreja Católica que foi condenado à morte na fogueira por conta de seus pensamentos e ideais religiosos. Se você já sabe de quem eu estou falando ou não faz a mínima ideia, eu vou te dar um minutinho para você pensar. Enquanto isso, roda a vinheta. Se você pensou em John Hus ou João Hus ou John Hus, você acertou. Esse mesmo, esse professor, teólogo, padre, pensador e reitor de universidade que nós falaremos hoje. Bem, dei todos os títulos que ele tinha para poder te alertar que não era um cara que fez parte de como pré-reformador por qualquer pensamento. Não, ele tinha o conhecimento. E por ele ter o conhecimento, ele começou a ter alguns olhares de críticas para a Igreja Católica porque ela não fazia aquilo que a palavra, as escrituras sagradas, diziam para fazer. Como, por exemplo, ele começou a ter os seus olhos atentos para as riquezas e pelas indulgências que a Igreja Católica pregava, né? E aquilo que era a cartilha de John Wycliffe. Lembra? Não é bem distante, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Ele, como John Wycliffe, como ele também tinha as ideias de John Wycliffe e leu sobre aquilo que ele falava, ele começou a entender a mesma coisa, que a autoridade na vida do cristão deveria ser a palavra e o ensinamento das escrituras deveria ser algo de prioridade para a vida do cristão, contra aquilo que a Igreja Católica dizia, que a autoridade máxima era o Papa e que era tido como prioridade o ensinamento das tradições da Igreja Católica. Hus acreditava numa igreja, na existência, melhor dizendo, de uma igreja pobre e na constituição de um novo mundo baseado na justiça social, ou um mundo que fosse próximo, né, ou que se aproximasse à perfeição de Deus. Ele também defendia que o povo poderia participar do momento de comunhão, visto que naquela época o período de comunhão, né, que nós chamamos hoje de ceia, aquele período de comunhão era feito apenas com o clero. Se era algo que era para ter comunhão, como o nome mesmo já diz, por que o povo não poderia fazer parte? Então aí ele começou a defender e a abrir os seus olhos para isso. Como na Inglaterra com Wycliffe, na Igreja Católica na Boêmia, também não seria diferente o conflito de Hus com a Igreja Católica. E aí ele foi convocado pelo Papa para poder conversar e ter uma reunião para saber o que ele andava falando por aí pelo povo e porque já estava dando muito burburinho. Ele foi chamado para essa reunião e essa reunião teve o nome de Concílio de Constância. Como já era de se esperar, eles não foram nada favoráveis àquilo que Hus estava pregando ou mostrando que eram os seus ideais e pediu para que Hus retirasse, Hus foi convidado a retirar as suas ideias, os seus pensamentos e voltar atrás e dizer que não era nada disso, que o povo entendeu errado o que ele quis dizer ou qualquer outra coisa que anulasse tudo que Hus já estava pregando com aquele povo naquela época. Mas Hus se negou a voltar atrás com as verdades que ele descobriu através da sua dedicação e a sua vida com a palavra, com as escrituras. Já que ele se negou a voltar atrás, ele foi excomungado como padre, né, da Igreja Católica e foi condenado a uma morte queimado na fogueira. O Papa e os clérigos acharam que, fazendo isso com Hus, estaria anulando tudo que Hus estava pregando naquela época, enganando-se, porque Hus já tinha, se eu posso chamar de seguidores, naquela época, e eles começaram a levar aquilo tudo de ensinamento que Hus pregava para eles, para outras pessoas em outros lugares, acabaram criando a igreja de Moravia,
que existe até hoje e que foi uma igreja responsável por levar e enviar muitos missionários para pregar os ensinamentos da palavra de Deus. E eram conhecidos como rositas. Bem, acho que a Igreja Católica não ficou contente por isso acontecer, mas com isso eu deixo para vocês uma citação de John Hus que dizia assim: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. E você? Deixa uma pergunta para você. Você prefere dizer a verdade bíblica, as verdades bíblicas para alguém, ou prefere deixá-los morrer, padecer por falta de conhecimento dessa palavra? Como você se colocaria nessa frase? Eu quero saber. Diga aí nos comentários. Compartilha, curta. Shalom Adonai.